Quero cumprimentá-lo, o presidente, deputados e a todos que estão acompanhando esta sessão. Me manifesto no dia de hoje em relação a uma boa notícia neste ano de 2014, reconhecida, inclusive, como o Ano Internacional da Agricultura Familiar. As mulheres brasileiras batem recorde no acesso ao PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Isso diz respeito à safra 2014-2015. Cerca de 160 mil mulheres solicitaram o equivalente a mais de R$1 bilhão em crédito, somente no primeiro trimestre deste ano, de julho a setembro. O valor acessado é cerca de 33,73% maior que os 851 milhões solicitados no primeiro trimestre, nos três primeiros meses da última safra, da safra passada, portanto. As mulheres estão se apropriando do programa, não é para começar a produção, mas para ampliar a produção na agricultura. Estão rompendo barreiras. As mulheres estão aumentando a produtividade na agricultura familiar. No geral, a meta do governo federal é garantir 24 bilhões para operações de custeio e investimentos entre este ano e o ano que vem, somente através do PRONAF. Para a gente ter uma ideia, é o maior volume de recursos da história da criação do PRONAF, que financia tanto projetos individuais como também coletivos que geram renda para os agricultores familiares e também aos assentados da reforma agrária. Outro bom motivo é que as taxas de juros são bem baixas. Os financiamentos rurais e o índice de inadimplência é um dos menores entre todos os créditos do país. Ou seja, as mulheres buscam o recurso e pagam bem, devolvem, não ficam inadimplentes. A agricultura familiar, é importante que se diga, é responsável por cerca de 75% dos alimentos que vão para a nossa mesa. Pelo menos 5 milhões de famílias vivem diretamente da agricultura familiar, do que produzem, no sentido de garantir os alimentos para nós da cidade e também para o campo. A maioria desses recursos são destinados, portanto, à recuperação da infraestrutura rural para o aumento da produção de alimentos. Eu falei aqui do PRONAF Mulher, mas eu quero dizer que a nossa presidenta Dilma, mulher presidenta, coração valente, tem uma estratégia de emancipação das mulheres. E nunca se viu, como se vê agora, tantos programas e tantas ações que colocam as mulheres como protagonistas nesse país. Só para a gente ter uma ideia, em relação às políticas do governo federal voltadas às mulheres, 50% de toda assistência técnica e rural tem que ser obrigatoriamente destinadas ao público feminino. O Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, que talvez muita gente não tenha noção da importância que tem isso, já garantiu nesses 10 anos mais de 1 milhão de mulheres que não tinham nem sequer carteira de identidade, ou seja, viviam com a identidade do companheiro, do marido, disse deputada, mas não existiam enquanto mulheres agricultoras. O Pronatec, que tem hoje
8 milhões de brasileiros estudando, se qualificando para ter uma renda, uma profissão. Desses 8 milhões, 59% são mulheres. Mulheres estão estudando e se qualificando mais que os homens. Hoje, também, 93% dos cartões do Bolsa Família estão em nome das mulheres. Porque é elas que decidem aonde colocar o recurso, quando, como gastar o dinheiro. E as mulheres sempre priorizam os filhos, o cuidado e a proteção e o direito dos seus filhos. O Minha Casa Minha Vida, na faixa dos que têm rendimento até R$ 1.600, mais da metade dos contratos do Minha Casa Minha Vida estão em nome do casal ou apenas da mulher. O microempreendedor individual e micro e pequenas empresas representam 52% desse público, ou seja, feminino. E no acesso ao crédito, as mulheres acessam mais ao crédito. São cerca de 62% mulheres que buscam o recurso para os pequenos empreendimentos. E o mais bonito disso, com uma das menores taxas de inadimplência. Então, as mulheres são boas pagadoras também na hora de utilizar e devolver o recurso público. Outros projetos importantes que nós temos e que atingem diretamente as mulheres, as creches. Em 2007, o presidente Lula é o primeiro presidente da história da República Brasileira a colocar dinheiro federal num município para construir creches. E a creche é importante para o bebê, para o menino, para a menina, para a criança, mas é fundamental para a mãe. Porque as mães sabem que quando não tem creche para cuidar dos filhos, normalmente quem fica em casa e deixa de trabalhar e trazer renda e emancipação para si e para a família é a mulher. Então a creche ajuda a família, a mulher e também a criança. Outro grande direito e conquista são as trabalhadoras domésticas. Tem muita gente, né, que às vezes reclama que as empregadas domésticas têm muitos direitos agora. Eu quero dizer que bom que hoje no Brasil, empregada doméstica é trabalhadora doméstica, não é escrava do lar, sem ter o direito trabalhista assegurado, com carga horária, fundo de garantia, direito previdenciário, como qualquer trabalhador nesse mundo tem que ter direito ao direito trabalhista, a empregada doméstica também tem. Então, a emenda constitucional que incluiu as empregadas domésticas como mulheres trabalhadoras, trabalhadores com direito trabalhista, como direito de ser sujeito, também significa cuidar, proteger e dar garantias de cidadania às mulheres. O combate à violência, outra grande ação da nossa presidenta Dilma. São 900 centros de atendimento à mulher espalhados pelo país. 54 unidades móveis, inclusive aqui em Santa Catarina nós temos unidades móveis circulando o estado e levando o atendimento jurídico, assistencial às mulheres. O fortalecimento da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, enfrentando a violência sexual e doméstica, com iniciativas como o Projeto Mulher. Programa Viver Sem Violência, a Lei Maria da Penha, o Disque 180, o Clique 180, que é um aplicativo mais moderno, que garante ferramentas de atendimento
para as mulheres que utilizam esses mecanismos. E, por último, a Casa da Mulher Brasileira, que contará no mesmo local com delegacia especializada, atendimento à mulher, juizado, vara, defensoria, promotoria, equipe de psicólogo, assistente social, sociólogo, educadora, para orientar também para emprego e renda, além do cuidado com os nossos filhos. Então, eu quero... 30 segundos. Mais um minuto, por favor. Eu quero destacar estas inúmeras ações aqui, mas poderia falar do FIES, do ProUni, poderia falar da saúde da família, poderia falar da UPA, poderia falar de milhares de programas que um governo de uma mulher protagonizou, criou e está incentivando, para que as mulheres tenham visibilidade nesse país, para que as mulheres sejam percebidas enquanto sujeitos de direito, enquanto pessoas que hoje são responsáveis pelas famílias também. Então, quero agradecer a oportunidade e dizer que isso tudo não pode ser perdido, em nome de homens, mulheres e filhos desse Brasil. Obrigada. Não há mais oradores inscritos. Essa presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.